Olá, boa noite. Eu me chamo Levi e vou apresentar o seminário. A minha ordem é a Coleóptera, ou seja, os besouros. Vamos começar pela subfamília Lagriae. E como vou falar mais específico, do gênero Lagria e espécie Vilosa, ou bichinho capixaba. Como você pode ver, é uma praga agrícola. Suas larvas são negras e seu fase adulta é um inseto esverdeado amarronzado. Podemos ver que as suas características morfológicas desse gênero, da subfamília, são um comprimento entre 1 mm a 80 mm, ou seja, de 1 mm a 8 cm. O tamanho e forma são muito variadas, bem esclerosados, com um corpo muito rígido, geralmente negros ou marrons. E a maioria é crepuscular e ativa à noite. Danos que pode causar bastante danos por ter um aparelho mastigador. Se alimenta de plantas. Geralmente ataca as folhagens. Ataca também a cultura do café, a cultura da soja, do feijão, do milho e hortaliças gerais, como alface, tomates, essas coisas, folhagens principalmente. Agora a família Melinidae, eu vou ficar mais falando especificamente da subfamília Dasytidae. O comprimento dessa família geralmente é entre 1 mm a 20 cm, com corpo mole e piloso. Formato varia de robustos a delicados, ligeiramente achatados a fortemente convexos, geralmente com cores variadas. Podemos notar que por ser uma praga agrícola, causa danos a culturas. Pode causar, mas também essa família se alimenta geralmente também de diversas fontes de alimento. Geralmente pode se alimentar de pólen, néctar ou dos insetos, que são predadores, tem aparelho mastigador. Mas as suas larvas geralmente são pragas agrícolas. As larvas ocorrem embaixo de cascas, troncos caídos, solo, em galerias de besouros. São brocas que se alimentam de vegetais, mas também pode ser de necrófagos a predadores. Agora a família Elateridae. São conhecidos popularmente como larva-arame, mas também podem ser conhecidos como toque-toque, tuco, verme-arame e também por alfinete, por causa do buraco que você... Por causa da marca que deixa, na hora que você vai inspecionar, você verifica que é fino e comprido. Características morfológicas. Geralmente são reconhecidos pelo protórax relativamente grande e livre articulado, e espino prostinae bem desenvolvido, encaixados na fosseta mesoterna, pernas delgadas e antenas cerradas. O comprimento varia, de algumas espécies pode variar de 2 a 7 centímetros. Corpo geralmente achatado, geralmente com cores pouco viçosas, com castanho a negro, muitas manchas amareladas ou avermelhadas. A alimentação agora é um problema agrícola. Pode causar problemas na lavoura do sorgo. E também ataca culturas como arroz, batata, fumo e trigo e milho.
No caso mais específico do milho, podemos notar que ocorre desde a da semeadura até a fase V2, V3. Uma forma de você inspecionar e notar que o ocorre a praga é uma inspeção mais detalhada. Revela buracos nas sementes, raízes e caules inferiores. Esses sinais confirmam o ataque da praga. Você também pode notar fileiras com plantas subdesenvolvidas a mortas. As plantas ficam atrofiadas, pouco desenvolvidas e estande é reduzido. Com sequência ocorre perdas do rendimento da cultura e perda econômica, ou a morte ou a morte de várias plantas. Agora a família Cantharidae. Como você pode observar, é uma ordem coleóptera. A sua morfologia, seu comprimento varia de 2 a 30 milímetros ou 2 milímetros a 3 centímetros. São alongados, paralelos literalmente e moderadamente achatados. Corpo mole com cutícula levemente esclerosada e flexível. A coloração muito variada, de totalmente negra ao predominantemente vermelho, amarelo ou alaranjado. Coloração aposematica no corpo e élitros ou restrita ao pronoto. Agora falamos da alimentação. São considerados predadores, alimentam-se de néctar e pólen, porém nessa família também há espécies que se alimentam de plantas, mas são poucas. Até agora que o material que eu tive acesso, eu não vi nada que constatasse que algum membro dessa família ataca alguma dessas, que não tem nenhuma espécie dessa família que ataque as culturas que cultivamos geralmente, as culturas mais cultivadas no Brasil. Agora vamos falar da família Lampyridae. E sim, é a família do vagalume, Lampyridae. Características morfológicas. Características morfológicas é reconhecido pelo tegumento mole, pronoto geralmente geralmente o pronoto cobre os olhos e pela emissão de flashes luminosos à noite, caso que ela ilumina a ponta da cauda. As luzes emitidas internamente, especialmente ao anoitecer. O comprimento dessa família varia de 3 milímetros a 33 milímetros. O corpo é alongado ou ovalado, levemente achatado. Abdômen geralmente com órgãos bioluminescentes em ambos os sexos. A coloração varia de negra, castanha, castanho avermelhado, castanho claro ou amarelado. O pronoto é primariamente amarelo e élitros castanhos escuros, geralmente com manchas amareladas, avermelhadas ou negras. A alimentação agora é uma questão. A alimentação pode ser usada a favor do agricultor. Pelo fato de não se alimentar de vegetais, mas sim de ser predador natural de caramujos, lesmas, diplopódeas, lagartas e outros invertebrados. Agora na questão controle de praga, controle biológico. Agora na questão do controle biológico, que já tem pesquisas com essa família,
Com relação a essa família, há pesquisas na Ásia, mas especialmente na Índia, de utilizar essa família para atacar caramujos que carregam parasita que pode contaminar o gado. Tem uma doença famosa no Brasil que não lembro o nome específico, mas que é transmitida pelo caramujo, pelo gado. Também há pesquisa com o gênero Aspisoma, que revela, feita pela Universidade de São Carlos, que fica em Sorocaba, na utilização dessa família para o controle biológico de caramujos e lesmas. Essa pesquisa iniciou lá por 2006. Agora a família Licidea. Características morfológicas. Geralmente a coloração apostemática, envolvendo várias combinações de amarelo, vermelho e negro. Características especialmente pelo corpo relativamente mole, cabeça parcialmente coberta pelo pronoto, abdômen com 7 nas fêmeas e 8 nos machos, ventritos, mesocoxas separadas e o promescânteres interstícios. A alimentação se alimenta geralmente de matéria mole ou líquida associada às madeiras apodrecidas, apesar de alguns autores também considerarem que podem ser sim predadores. Agora eu vou falar da família Buprestidae. Sua característica, como podemos ver, as suas belas cores, que são geralmente metalizadas, pode ter uma variação muito grande. Características morfológicas. O corpo compacto, geralmente alongado, cilíndrico e achatado, esclerosado e rígido. Aparente bloco único devido à forte junção do protórax com o resto do corpo, com coloração brilhante e iridescentes, geralmente metálico ou escuro com manchas coloridas. Agora, por ser uma praga agrícola, se alimenta de plantas, mas também pode se alimentar também de néctar, pólen, algumas espécies de raízes, galhos, folhas e fungos, mas também, como sendo uma praga agrícola, ataca árvores vivas, frutíferas geralmente, e plantas ornamentais. Algumas espécies atacam material de construção, como madeira, como podemos ver na imagem, né? As larvas são xilófagas, se alimentam de madeira. Geralmente são brocas de caule, muito importante e com importância econômica de se evitar a sua proliferação. A boca geralmente tem aparelho mastigador. Agora vamos falar da família Bostrichidae. A característica morfológica. Características morfológicas geralmente são alongado, paralelo, ligeiramente cilíndrico, com achatamento, geralmente tegumento bem esclerosado, com tegumentos ou granulações. Coloração varia de negro, castanho ou castanho avermelhado. Agora, por ser uma espécie causar danos por ser xilófagos, se alimenta de madeira, pode causar muito dano
a culturas, material de construção. E no Pará, no estado do Pará, foi decretado uma barreira sanitária para evitar que ele se prolifere para outras regiões ou para outros países. Agora vamos falar da família Anobiidae. Características morfológicas: geralmente fortemente convexos, alongados, cilíndricos, ovais ou globulares, geralmente coloração castanho a castanho escuro, cerdas simples ou escamiformes, às vezes aparentando estar ausentes, alguns com manchas de cerdas ou mais claras, formando várias escamadas mais claras, formando vários padrões. Sua alimentação: por ser xinófagos, se alimentam de madeira, geralmente desenvolvem-se em madeira morta, mas algumas espécies atacam árvores vivas, outras se alimentam de produtos estocados, charutos, goma de capa de livros ou corpos de frutificação de fungos. Algumas espécies também são maiores pragas econômicas de madeira tratada ou produto dessecados de natureza vegetal ou animal. Larvas e adultos se alimentam de matéria orgânica seca de origem animal ou vegetal. Agora vamos passar por uma curiosidade bem legal. A entomologia e Satoshi Tajiri, ou só Satoshi, popularmente conhecido no seu país natal, que é o Japão. Em sua infância ele colecionava insetos. Ele gostava muito de matérias que envolviam entomologia. Quando criança, a sua mãe não deixava ele ter animais. Em sua biografia ele revelou que gostava muito de colecionar insetos, e isso inspirou a sua maior criação, que viria a se tornar a maior franquia de videogames da atualidade, também sendo em relação ao anime produzido baseado em seu produto. Ele acabou criando o famoso Pokémon, sendo uma das maiores franquias de videogame da atualidade. Também produziu um excelente anime e também teve impacto social na cultura ocidental, trazendo outros animes para a sociedade contemporânea. Uma das principais, ele foi revelado em sua biografia que Pokémon foi os insetos em sua infância foi a principal inspiração para o seu projeto com seus amigos, que veio se desenvolver e se tornar o Pokémon. Tendo uma das principais marcantes no anime que revela isso para nós é que o Ash, aqui no Brasil, mas conhecido na sua terra natal como Satoshi, também conhecido como Satoshi, capturou um Caterpie que viria a se tornar, que é um Pokémon baseado em insetos. Aqui estão as minhas referências, imagens públicas da internet. Os artigos eu vou encaminhar para o professor.